Vamos começar então, pessoal. Obrigada pela participação, pela presença de todos aqui. Um prazer ter vocês conosco. E temos aqui representantes dos principais portais. O nosso mediador vai ser o Carlos André da Cox. Um prazer, muito obrigada. Obrigado. Vou tentar acertar a ordem de vocês, tá bom? Se eu errar, me corrijam, por gentileza. A gente tem, então, o Hercílio Soares, do Banco Pan. Obrigada. Temos, na sequência, Banco Safra, Ivan Valsi. Depois, Banco BV, Luiz Gabriel. Muito obrigada. Agora, Itaú, Marco Antônio França. Obrigado, boa tarde. Na sequência, vem Banco Santander, Rodrigo Biasotto, não podia errar que vocês trocaram. Tem até torcida Olha aí, só, ó, trouxe fãs, hein? E para terminar, C6 Danilo Neto com a gente. Com torcidas, hein? Pessoal, divirtam-se. Compraram André, todos aí, né? obrigada. Manda Obrigado ver. você. Pessoal, boa tarde, muito obrigado. Desculpa o atraso. Muito bom. Com certeza é a arena mais lotada. Espero que seja a arena mais lotada do evento. O tema de hoje é um tema recorrente, que a gente todo ano está conversando, mas os fraudadores estão cada vez mais criativos. Vamos falar de fraude, como vocês estão lidando com esse evento internamente. A dinâmica que eu pretendo fazer, tem aqui 5 ou 6 perguntas, como temos 6 convidados, as perguntas são perguntas mais densas, acho que não vai ficar repetitivo, mas eu começo com o Hercílio, vou até o Danilo, para o Danilo não ficar sem repertório depois, eu volto, começo do Danilo e venho até o Hercílio. Acho que fica mais tranquilo. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Aprovação de crédito é um trabalho feito em conjunto, certo? O banco, ele leva em consideração as informações enviadas pelas lojas, mas a loja ela pode ser também um fator determinante para o banco dar o crédito, conceder esse crédito, considerando a relação boa que tem com essa revenda. Partindo desse princípio, eu costumo dizer que crédito é confiança, o banco está dando um voto de confiança para o cliente ou para quem está intermediando esse cliente, que no caso é a loja. A fraude é um evento de quebra de confiança, certo? Eu queria que vocês falassem individualmente como que os bancos reagem a esse tipo de quebra de confiança ou de deslealdade para com a loja. Hercílio, por favor. Preciso aqui do instrumento para poder falar, né? Boa tarde a todos, pessoal. Bom, como você bem trouxe, a questão de fraude, né? Ela não é nova, né? Temos uma lei que tipifica esse delito, né? Uma lei que, salvo engano, é de 1986, a gente está falando aí já de 38 anos. As instituições financeiras, elas têm por base, né, uma relação que, desenvolvida ao longo dos anos, do atendimento dos nossos clientes, que são as lojas, a gente espera, né, que as informações sejam o mais fidedignas possível. O que a gente tem, né, de ferramenta e de instrumento para ajudar, né, nessa relação, que crédito é confiança pura, né? Quanto mais a gente confiar nos dados ou nas informações que estamos recebendo, mais apetite, mais confiança a gente tem para conceder o crédito. E isso, ao longo dos anos, temos instrumentos que nos ajudam a fazer esse acompanhamento ou mitigar esses riscos que eventualmente surgem no mercado. Também, como você trouxe, né, os fraudadores, né, buscam tecnologias que os apoiam também nessa transição, né, entre o certo e o errado. Mas o papel da loja, né, no dia a dia, ao identificar com qualquer comportamento que a gente considera suspeito, em parceria com a instituição financeira, seria de bom tom trazer isso à luz para que a gente possa atuar em conjunto. Lógico que a gente tem Febraban, que tem fóruns para a gente discutir essas questões de fraude. Temos a inteligência artificial também que nos apoia em várias frentes nesse sentido e outras
iniciativas que a gente tem para minimizar esse tipo de ocorrência. Mas a participação dos nossos clientes, ela é fundamental, né? E essa tratativa loja, banco, ela é extremamente importante para essa cadeia como um todo. Não vou me alongar muito mais aqui, deixar que os colegas falem também a respeito. Ivan, Obrigado. imagina. Boa tarde a todos. Né? Então, acho que complementando, né, o que o meu colega aqui explanou, a relação com a loja ela já começa desde a assinatura do contrato de correspondente bancário. Né? Então, esse instrumento ele responsabiliza o correspondente na relação, né, tanto de documentos quanto de dados para aquela aprovação de crédito. Então, é fundamental que a loja, né, cumpra aquilo que está escrito no contrato, que as operações, que sejam validados os documentos, que se garanta, né, que os dados do veículo estejam de acordo com a relação que está sendo feita com o cliente final, ou seja, a entrada ela tem que estar de acordo com o que de fato está sendo negociado com o revendedor, e isso ajuda o banco, né, na análise de crédito, e hoje a gente tem vários birôs que fazem esses cruzamentos de informações, seja pela placa do carro, seja Serasa, seja Crivo, né, seja Boa Vista. Então, a gente tem um portfólio muito grande de produtos, né, e serviços aqui para nos proteger. Mas tão importante quanto, ou mais importante, é o cheiro que o lojista tem na hora do atendimento. Saber se aquele carro, né, tá de fato combinando com o perfil de cliente que está sendo, né, que está comprando aquele veículo, se a entrada está de acordo, como que é a negociação, e muito do que acontece ali no tete-a-tete com o cliente final, né, ele pode evitar uma fraude. Então, né, se essas informações forem bem pausadas ao banco, existe muita chance da gente evitar uma possível fraude. Então, de fato, é uma relação de parceria, André. Então, eu entendo que se essa construção for bem feita, o lojista ganha, a indústria ganha e o mercado automaticamente tem os bancos concedendo mais crédito. Então, automaticamente, vocês vão fazer mais vendas. Tá? Eu acho que esse é o ponto principal. Maravilha, Ivan. Obrigado. Gabriel? Muito bem, boa tarde. Acho que vou trazer o complemento aqui muito mais no sentido, acho que da pergunta, o adjetivo deslealdade é bem forte. Deslealdade, né? Estou falando aqui de uma fraude, pelo cenário que você trouxe, que aconteceu por esse adjetivo, deslealdade, complacência à fraude. Aí, pelo ponto de vista do banco, nós temos aí uma palavra forte também, a tolerância zero a isso. Então, dentro da tolerância zero, vamos materializar um pouco melhor, é entender o fato complacente à fraude, que política de consequência eu levo dentro das regras que eu tenho um contrato, que eu posso fazer. O primeiro é realmente buscar o ressarcimento. Infelizmente, o ressarcimento é uma parte do sucesso, 15%. Depois, não conseguimos o ressarcimento, realmente é a parte dura aqui, é descredenciar. O que pode ser mais grave ainda, além do descredenciamento do Banco BV, isso que pode acontecer, tem a normativa número 6, que já permite, né, do Banco Central, é esse parceiro acordar de manhã sem nenhum banco. Que aí transcende aqui, nós estamos falando, um cenário, imagina, 50%, 60% das vendas ele deixa de ter um banco. Então, de forma bem objetiva aqui, são o cenário mais grave e é a forma que nós tratamos essa deslealdade. Tá? França? Eu vou tentar fazer algum complemento sobre o que os colegas já falaram e acho que todas as casas aqui têm tomado suas medidas para se precaver, tanto do ponto de vista da tecnologia, mas especialmente também das reações quando isso vem a acontecer. Né? Então, vários trouxeram aqui cumprimento dos instrumentos, mas tem uma questão nessa relação de confiança que vem tocando sobre o âmbito da pergunta, que a relação de confiança muitas vezes ela é interpretada como se fosse uma aposta. A gente entrega algo à loja como se a gente estivesse apostando. Isso não é uma verdade. A grande verdade é que existem as classificações, todas as casas aqui têm seus modelos de crédito, seus clusters de crédito, definem classificação para essas lojas, e a loja que eventualmente está atuando em má prática e ela acha que ela não sofre nenhuma consequência por isso, eu acabei de fazer uma palestra que falava bastante sobre, você tem taxas muito mais altas. E a grande questão sobre taxa de juros no mercado, eu até citei também, ele é menos relevante sobre o cenário macroeconômico do momento, que imagina, se eu fosse dono de uma loja hoje, chega um cliente para comprar um carro na minha loja hoje, a Selic, o cenário macro, tudo isso é idêntico para todos se eu tivesse N concorrentes aqui na minha loja.
O que vai diferenciar é o quanto eu consigo ofertar de taxa para esse cliente versus os meus concorrentes. E para que eu tenha taxa menor neste momento, no momento atual, eu preciso ter as melhores classificações em todos os bancos. Então, essa eu acho que é a primeira relação importante que as lojas precisam ter como compreensão. Porque existe um lado, que é o que os colegas já falaram aqui, sobre os impactos e as reações negativas, inclusive criminais, para envolvimento ou negligência ou conivência com cenários como esse, mas também tem um outro ponto que é o que é que eu ganho quando eu atuo com uma governança correta. Eu checo as partes, né, vendedor, comprador, veículo, eu oriento minha equipe, eu checo se a minha equipe tem alguém envolvido, não compartilho eventuais recursos que caíram na minha conta porque o vendedor falou que é amigo do amigo do amigo e tentou, e no final é um vendedor que foi de alguma forma aliciado por uma quadrilha. Então eu acho que como empresário ele precisa olhar para o negócio dele, e para olhar para o negócio dele com perenidade, construir uma jornada de longo prazo como um empresário de revenda de automóveis seminovos, ele precisa olhar para as classificações em todos os bancos, porque quanto melhor for a classificação dele, menor vai ser as taxas dele, menor vai ser a parcela dos clientes, maior é o mercado que ele pode pescar e mais capacidade de venda ele pode construir e expandir o seu negócio. Obrigado, França. Perfeito, França. Primeiro, boa tarde, André, Ana, que está fazendo um trabalho incrível aqui na Cox. Obrigado pelo convite. Acho que já falamos bastante aqui sobre o tema de fraudes, é um tema bastante complexo. Quando a gente fala de fraude no Brasil, quando a gente pega a população brasileira ativa, em torno de 43% das pessoas passaram por alguma situação ou tiveram fraudes acontecendo no teu próprio CPF. É um negócio bastante complexo e bastante crítico e que de alguma forma aqui a gente tem que tratar. Acho que esse fórum aqui ele serve muito para isso, para a gente tratar de forma bem franca e bem aberta com os lojistas que estão aqui e também com os nossos times, da importância e da capacidade que a gente tem de influência perante ao mercado, porque a gente tem uma responsabilidade também social nessa história aqui, porque do outro lado a gente está falando de um consumidor que está sendo lesado, de alguém ali que está deixando de realizar um sonho, muitas vezes porque ele sofreu algum tipo de situação, e a complexidade para a solução disso é muito grande. Então, quando a gente fala desse contexto e da responsabilidade do lojista, quando a gente fala do Santander especificamente, a gente não tolera fraude. Quando a gente está trazendo aqui em dois cenários, os cenários de fraude a gente não tolera, pegamos fraude, tem envolvimento do lojista, a gente faz o descadastramento no ato, não tem conversa, tem envolvimento do lojista, a gente abre queixa-crime e, na verdade, a gente tem órgãos responsáveis para, de alguma forma, cuidar disso. A gente tem tido alguns lojistas aqui, infelizmente, com más práticas de venda de senhas, um monte de outras coisas, que isso acaba afetando o negócio como um todo e que, por consequência, você deixa de distribuir mais crédito, porque a gente sabe que o tema de venda de automóvel no Brasil está totalmente correlacionado com crédito. Ou você tem crédito no Brasil, ou você tem crédito na sua loja, ou você não avança o teu negócio, porque em torno de 80% de tudo que vende é financiado, e a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação ao tema. Lógico que a parte de fraude é intolerável. Quando a gente fala aqui do tema da responsabilidade de cuidar da sua carteira, a gente vem falando há muitos anos com os lojistas, trazendo aqui de alguma forma toda a carteira que é gerada aqui em conjunto, porque quanto melhor tiver a saúde financeira dessa carteira, mais capacidade a gente vai ter de distribuir crédito e preço, e por consequência o lojista é beneficiado porque ele vai ter mais distribuição de crédito. Quando a gente fala nessa distribuição, a gente tem sim classificação de ratings. Então, cada lojista ele é classificado de acordo com o que ele manda de volumetria de negócio. Quanto melhor esse lojista é, mais capacidade de venda ele vai ter, mais fidelizado ele é. A gente trata esse lojista como Platinum, a gente sim concede muito mais crédito, a gente dá muito mais liberdade para, de alguma forma, ele conseguir adicionar uma volumetria de liberação de valor financiado, porque a gente tem uma confiança e um lastro criado nessa história. Então, o lojista que tem esta consciência, de alguma forma trata isso de forma séria dentro da sua loja, tem bons profissionais, cuidam bem dos seus profissionais, treinam, porque aqui, de alguma forma, pode ser uma porta de entrada para várias coisas
problemáticas. A gente tem lojistas tradicionais de 30, 40, 50 anos que colocou 2, 3 pessoas problemáticas dentro da sua loja e, por consequência, tiveram uma dificuldade muito grande de manter o seu negócio, que também sofreram fraude lá dentro. Então a gente tem que cuidar muito forte disso. Nosso time, constantemente, nas visitas comerciais, a gente fala muito dessa história e aqui não é diferente nenhum dos bancos, eu tenho certeza absoluta. A gente tem agora, recentemente, o Banco Central soltou uma resolução 6, acho que vale a pena cada um de vocês aqui olhar. Essa resolução, toda fraude que qualquer banco sofrer, a gente vai estar comunicando para o Banco Central, seja o CNPJ, seja o CPF, e esse lojista, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, vai ter dificuldade de manter os seus negócios porque ele está lesando de alguma forma, de forma não consciente, ou de forma consciente algumas coisas que podem estar acontecendo, tá? É isso. O último ficou o desafio, né? É isso aí, tem que ser criativo. Boa tarde, Renatinha, André, a todos, boa tarde. Primeiro, parabéns pela iniciativa. E eu costumo dizer que o negócio de veículos, ele é um negócio de sucessão. Eu acho que aqui existem muitos proprietários de revenda, né, nossos colaboradores que estão aqui. E quando eu falo de um negócio de sucessão, eu estou falando de um negócio de confiança, porque muitos dos parceiros que estão aqui hoje são os filhos de proprietários que eu atendi num passado e são tradicionais e trouxeram esse mercado até hoje, até esse momento aqui, né? Então a gente está falando aqui de profissionalismo, antes de qualquer coisa. Então, obviamente, você tem um contrato de correspondente bancário, mas quando eu falo de profissionalismo, eu estou dizendo o seguinte: todos nós, tanto bancos quanto lojas, temos acesso a informações suficientes para que nós não tenhamos e possamos mitigar o risco das nossas operações. Um dos grandes pontos que eu digo desde o momento da contratação da tua equipe, a qualificação da tua equipe, a forma como você é exemplo para a sua equipe, né? Situações como essas que acontecem do ponto de vista de você ceder uma senha, né? É um negócio extremamente complexo, senha é pessoal, senha é intransferível e a maioria das fraudes que estão acontecendo hoje estão correlacionadas com o empréstimo de senha, né? Então, não só o empréstimo, mas a delegação, né? Você como dono de loja, você é o master, você acaba atribuindo e delegando poderes maiores às vezes, e se você não tiver trabalhado bem a qualificação, a contratação, fazer um processo profissional de contratação da tua equipe, você tem um grande risco de pagar por isso como consequência. Outra coisa, eu acho que é muito importante quando a gente fala do C6, a gente nasceu há 3 anos, né? Eu acho que o princípio da nossa operação não é ser leniente, literalmente, com algumas situações. A gente não tem espaço desde o início com relação à questão de fraude, tolerância zero, e não só tolerância zero, mas são atitudes práticas, tá? Então, a partir do momento que se comprova realmente que é uma fraude, que há uma participação, nós estamos entrando tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, né? Em todas as condições jurídicas que são necessárias para o banco, não só contra o fraudador, mas também contra o lojista, que infelizmente, se ele fez parte do processo, ele vai ter que arcar com as responsabilidades dele, mas eu acho que mais importante do que tudo, acho que bem citado aqui, a gente vem falando muito dessa questão da classificação das lojas, né? A gente trabalha, e não adianta, a gente vem investindo cada vez mais em birôs, esses birôs custam muito, esses birôs geram por consequência um aumento na taxa de juros para os clientes de vocês, na sua grande maioria, e no final das contas, o que a gente precisa entender é que o dado é a principal informação para esse momento. Então você vê, e às vezes o próprio lojista não analisa isso, tá? Você tem lojas que têm um percentual gigantesco de simulação e de tentativas de digitação de propostas que não geram propostas. Essas lojas, elas são pontuadas só pela atitude do cadastramento, do preenchimento do cadastro. E isso é prejudicial à sua loja, é prejudicial ao resultado por consequência, gera um risco maior, porque a gente também consegue identificar uma loja que tem uma maior assertividade na digitação do dado daquela que não tem assertividade. Então, eu acho que é muito importante a gente entender o seguinte: o ambiente hoje ele é tecnológico, os bancos se preparam cada vez mais
para essas situações, mas você, lojista, tem que entender o quão importante é o comportamento e a conscientização da sua equipe no momento do preenchimento de um cadastro. Hoje, você não precisa nem preencher a profissão de uma pessoa, que o banco sabe a profissão dela. Então, não adianta criar, não adianta querer inventar dado, até porque hoje as ferramentas elas são combativas a isso. Então, acho que uma das coisas que a gente quer zelar aqui é pela continuidade do segmento cada vez mais. Todos aqui temos muitos anos de mercado, a gente sabe o que foi para chegar até aqui, e o nosso papel como banco e as nossas equipes como consultores, que hoje não são mais os tradicionais operadores, aquela coisa que a gente tinha no passado. A gente tem que formar consultores, que esse também é um papel dos bancos, de levar esse conhecimento para ajudar a mitigar esses riscos que a gente tem no mercado hoje, tá bom? Mas o principal o mercado de financiamento de veículos, ele é um mercado de sucessão. E a gente tem que trabalhar pela longevidade do mercado e pela sustentabilidade do mercado. E essa não é uma via de mão única apenas dos bancos em se preservar. É uma via de 4 mãos, onde todos têm que se apoiar. Muito bom, Danilo. Obrigado. Você acabou até respondendo outras perguntas, mas foi ótimo. Eu vou pegar até um gancho no que o Rodrigo falou há pouco, falando que o mercado de venda de veículo está totalmente atrelado a crédito. Só um indicador aqui, ainda não é a pergunta. Hoje, atualmente, a gente financia somente 29% dos carros usados. E não é porque o cliente é ruim, é porque os bancos não têm uma confiança em um dos 3 pilares, seja no cliente, seja na loja ou seja na garantia, né? E quanto mais claro ficar isso para os bancos, mais crédito vocês vão aprovar. Eu vou agora falar um pouco, e vou te dar já a palavra, Danilo, sobre um outro tipo de fraude. A gente fala muito de fraude ideológica, falsificação de documento, falsificação de biometria, mas tem um tipo de fraude que é a fraude de crédito. Podem haver, e com certeza, centenas de milhares de lojas que nunca tiveram uma fraude ideológica, mas praticam fraude de crédito. Porque fraude de crédito, para quem não conhece, é o superfaturamento do carro, é o superfaturamento da renda, é a mudança de um estado civil, é deixar alguém feio bonito, para ser mais prático. E a pergunta é, de que forma que vocês computam isso? Como que vocês analisam toda essa mudança de personalidade de dados internamente e quais são as ações que vocês tomam para com a loja referente a essa prática, que é uma prática que no final das contas é prejudicial para o mercado inteiro. Vocês acabam fechando o crédito, enfim. Queria saber um pouco de vocês, como que vocês enxergam e quais as ações que vocês fazem internamente, por favor. Perfeito, André. Acho que, primeiramente, para os nossos parceiros, a gente precisa entender cada vez mais de que a cotação de um veículo, por exemplo, o preço médio de um veículo está aqui, ó. Ele está dentro do nosso próprio mercado. Todos nós temos um acesso a um preço médio de um veículo, né? Quando a gente fala de superfaturamento, a gente está falando de uma atitude que para os dias de hoje, na verdade, ela já não faz o menor sentido, porque cada um de nós aqui, com certeza, tem os seus birôs e tem as suas políticas de entrada e de crédito naturalmente, a gente consegue se preservar de um negócio desse. Só que a atitude que é tomada, ela gera um deflator no dado. Ela demonstra o tipo de atitude, o tipo de iniciativa daquele lojista quando vai preencher um cadastro. Então, é óbvio que nós temos hoje birôs que demonstram a realidade do crédito do cliente, dados de endereço de residência, dados de trabalho, dados de renda, tudo isso nós temos acesso. Mas podem ter certeza que aquilo que tem valor para os bancos é principalmente o dado correto. O dado correto, quando você tem birôs, no nível dos birôs que nós temos hoje dentro das nossas instituições, ele é algo que tem valor. E ele é algo que gera, consequentemente, um resultado positivo no próprio score da loja. Então, a gente, acho que mais do que nunca, o que a gente precisa trabalhar hoje é a conscientização da melhor forma de digitar um cadastro, a maior veracidade possível dentro dos dados, né? E entendendo que essa criatividade hoje não tem mais espaço para um mercado em que a gente vem falando de profissionalismo, a gente vem falando de renave, a gente vem falando de mudanças bastante complexas dentro de uma evolução de um segmento como é o nosso. Então, a gente precisa aqui, e dentro do papel do C6, mais do que nunca, existe um papel educativo da nossa parte, que a gente faz,
né? A gente paga por ação, não vamos pagar por omissão. Então a gente leva isso aos nossos parceiros, é parte do nosso processo com as nossas equipes, e a forma que nós temos de nos resguardar são através das ferramentas. Ferramentas essas, volto a dizer, que não sei se deveríamos ter que investir tanto nisso, porque quanto maior o investimento, pior é para o cliente final e pior é para a sua loja. E acho que se a gente começasse a se unir um pouco mais nessa conscientização, partindo do proprietário, dos funcionários das lojas e da nossa equipe, nós teríamos dias melhores, condições melhores financeiras para os clientes e maior viabilização de crédito para o mercado nacional. Muito bom. Não, perfeito. Complementando, quando a gente fala de Santander, hoje praticamente a gente não pede mais dados, né? A gente pede CPF, a placa a gente já dá aprovação, biometria facial já faz o pagamento. A gente tem um motor e uma capacidade muito grande de analisar dados e hoje a informação ela está aí para todos, né? Acho que não é diferente em todos os bancos, cada um, lógico, com a sua estratégia, cada um com a forma de pensar e executar negócio, acho que é um pouco da história. O que a gente sofre mais hoje é uma má prática de empréstimo de nome. Esta, eu diria que é como se fosse uma fraude, né? De você estar sabendo que aquele carro não está sendo comprado por um cliente e está sendo ali, de alguma forma, pegando o nome de outra pessoa, e a gente expõe isso a risco. Eu falei bastante há pouco aqui sobre o tema da responsabilidade da carteira. Isso acaba afetando ao longo do tempo, porque quem já não cuidou do seu nome, quando está emprestando, a gente sabe que o nível de inadimplência desse público ele é altíssimo, né? E é muito difícil você conseguir pegar, e aí você precisa muito do dono da loja, do vendedor ali de alguma forma analisando esse contexto, que eu acho que é super importante. Mas quando a gente fala, por exemplo, dos dados de veículos, um monte de outras coisas, hoje a gente consome alguns birôs também de informações de preço de veículos, que eu acho que é super importante. E mais do que isso, a gente também tem uma ferramenta que é super potente, que é a Web Motors. Eu não vim aqui para fazer jabá, vim aqui para falar sobre tema de fraudes, mas que a gente também consegue, de alguma forma, de forma regional, entender como é que está o comportamento de venda de alguns níveis de veículos e que, de alguma forma, aqui a gente tem ali uma estimativa da precificação. A gente acaba tendo que estimar, né, um pouco do que o Danilo falou, porque muitas vezes a informação ela não vem da melhor forma possível. É uma prática que talvez em algumas lojas foram criadas e você tem que criar linhas de defesas e que por consequência isso acaba afetando daquele veículo que tem um pouquinho mais de qualidade, tem um pouquinho mais ali de menos quilometragem, que você deveria de alguma forma ali dar um pouco mais de crédito, você acaba limitando, fazendo pela média muitas vezes porque você não tem informação vindo de forma fidedigna. Mas a gente tem uma mudança importante acontecendo também no nosso segmento, que acho que vale a pena a gente reforçar aqui, que é a história do Renave. A gente já tem isso acontecendo no Espírito Santo, está entrando agora em São Paulo, a gente está de alguma forma fazendo esse processo de transição. Já tem aqui a sinalização de outros Detrans espalhados pelo Brasil que vai entrar, que vai trazer uma segurança muito maior para o cliente final e também para o lojista que quer trabalhar certo, né? Porque de alguma forma, se você normatiza o mercado, no primeiro momento você tem um impacto, mas no segundo todo mundo começa a trabalhar de forma mais correta e que, por consequência, traz uma segurança maior, que a gente está financiando um carro, que aquele carro existe, que muitas vezes alguns lojistas, infelizmente, tiram fotos de veículos em estacionamentos para financiar, que não preciso nem falar que o desdobro dessa história, mas a gente tendo a certeza que aquele veículo existe, que aquela documentação está correta, automaticamente a gente aumenta a nossa volumetria de crédito e, por consequência, o consumidor final ganha e o lojista ganha também mais vendas, que acho que é um pouco do desdobro que a gente vai ter. E tem um marco legal também chegando, de uma retomada de veículos muito, muito mais rápida e fazendo com que a gente aprenda esse veículo. A gente está aqui, vários bancos aqui estão vendendo veículos. A gente tem uma dificuldade muito grande. Muitas vezes a gente aprende o veículo, a gente não consegue vender porque o veículo não está legalizado, porque não foi feito transferência, um monte de outras coisas. E isso tudo, eu costumo dizer que é o risco Brasil, que você vai empilhando nas coisas e faz com que você distribua menos crédito. Então, tudo que está sendo criado nos últimos meses, nos últimos anos, vai fazer com que a gente tenha um desdobro ainda maior de distribuição de crédito e preço para o cliente final, e o lojista vai ser impactado positivamente nessa história. Boa. Citou um pouco sobre relação de confiança
nas perdas ligadas ao que se chama de dados incorretos em crédito, né? Tem uma coisa na relação de confiança que vale todos que aqui estão presentes pensar. Seja ela pessoas de natureza física ou pessoas de natureza jurídica, que são representadas por pessoas físicas naturalmente. Se duas pessoas se unem para ter qualquer tipo de relação, independente de qual seja, se uma delas quiser enganar a outra, em algum momento do tempo ela vai conseguir. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente deveria ter em mente. A segunda coisa é quais são os benefícios que você tem se você pensa com esta cabeça de pensar em enganar alguém numa relação de confiança. Então aqui se falou de negócios sustentáveis com sucessão de pessoas, revendas que devem durar por muito tempo. Os bancos permanecem, as pessoas que estão sentadas aqui nesse palco vão mudar, mas os bancos vão permanecer. Por lógica, estas lojas precisam dessa relação com os bancos e os bancos precisam da relação com as lojas. Mas não é incomum que todas as casas tenham descadastrado bastante gente ao longo dos últimos anos por uma questão dessa relação de confiança. Mas a grande questão em mente, assim, eu sempre costumo olhar estas coisas pelos ângulos do que favorece cada um ao fazer isso. Alguém pode olhar desse lado e falar é prático para os bancos ali sentar e falar, ó, todo mundo querendo defender o seu, trabalha da melhor maneira possível porque isso vai beneficiar os bancos. Mas na verdade não é só isso, você tem a capacidade de se beneficiar por essa razão. Toda essa perda, seja ligada por um financiamento para terceiro, seja ligada por uma perda de dados incorretos, por uma entrada falsificada, uma entrada que não existe, uma entrada fictícia, uma entrada dividida no cartão, seja uma série de práticas existentes que, enfim, todos nós conhecemos, dono de loja também conhece. O dono da loja tem uma ideia se aquilo é um negócio que vai dar problema ou não. Ele sabe se é um bom negócio ou se é um mau negócio. Ele sabe se é um financiamento para terceiro ou não, do qual 7 aproximadamente a cada 10 dá problema. Ele sabe que isso vai ter um impacto para a sua carteira. Agora, ao causar um impacto para a minha carteira, qual impacto isso causa na minha vida? Se o dono da loja não tiver a compreensão disso, que de alguma maneira todas essas perdas serão cobradas dele em todas as próximas etapas e dificultando as vendas dele, talvez ele não faça isso. E duas coisas que eu aprendi ao longo da vida é que as pessoas costumam fazer algo por duas questões, ou pelo amor ou pela dor. Eu diria que este assunto, ele tem os dois temas favoráveis. Ele tem o amor, que é se ele atua corretamente, cuida da carteira da loja dele através dos modos que ele opera. E eu não estou falando de carteira aqui que a gente vai cobrar o banco. Não tem nada com cobrança. É como você encaminha as coisas para os bancos sobre esta ótica, financiamento para terceiro e uma série de outras coisas que todo mundo fala. Se você cuida dos modus operandi corretos, você de alguma maneira vai se beneficiar por isso, porque você vai ter taxas menores para concorrer com o mercado. Você vai ter acordos maiores. É claro que os volumes que são importantes para todos os bancos aqui, inclusive para a gente também, ele tem um papel muito relevante de diluir as eventuais perdas que acontecem. Mas também tem um outro lado, que é o lado da dor. O lado de que quem eventualmente não faz pode passar por esses problemas que vários falaram aqui. Todo mundo é intolerante às perdas, as estruturas jurídicas de cada um dos negócios tomando decisão sobre isso. Agora, eu acho que a parte mais importante que a gente começa a avançar para esse negócio como um todo é uma lógica de conscientização do tamanho que o mercado poderia ter a partir do momento que a gente entrega taxas menores ao mercado. Por quê? Aquela falsa sensação de que, eventualmente, o mercado está financiando mais ou financiando menos, isso está muito ligado à capacidade econômica de renda da população. Quanto maior as perdas, maiores as taxas. Quanto maiores as taxas, maiores as parcelas e maior a necessidade de renda. Então, quando cada 100 reais que você aumenta na necessidade de renda por uma taxa média, você vai eliminando algo como 1% da população. Então, se você quer aumentar o aquário de veículos vendidos, financiados no Brasil, a gente precisa tratar isso como algo muito sério para que essas taxas médias de todos os bancos comecem a reduzir com o tempo.
e você aumenta a capacidade de pessoas que têm renda suficiente para fazer aquilo. Se os bancos, de alguma maneira, estão todos falando bastante sobre esse tema, e fala sobre volume, fala sobre tudo isso, mas fala sobre qualidade, existe uma lógica e um recado importante que o mercado precisa compreender. E esse mercado envolve os nossos times, que precisam também ter modus operandi correto, mas também envolve as revendas. E esta lógica aqui, ela é uma lógica que, se não for cuidada num intervalo de tempo curto, quem mais vai pagar impacto são a redução cada vez mais disso. Por quê? Porque você vai ter parcelas mais altas, necessidades de rendas maiores, você não tem a população com esse tipo de rendimento e você vai reduzindo o mercado cada vez mais. Então, eu acho que a grande lógica deveriam procurar cada uma das casas, falar de volume, falar do que é relevante, mas falar também como é que eu protejo o meu negócio contra qualquer tipo de má prática e que benefícios eu terei por isso. E pode falar sobre benefícios, porque haverão benefícios, terão benefícios. E eu acho que essa é a lógica. Muito bom. Luiz, eu vou mudar um pouco a dinâmica, porque o prazo aqui está curto. Eu vou já soltar uma outra pergunta para você. Vocês três respondem, depois eu faço uma outra para o França. Mas eu não quero perder a oportunidade de complementar o que você falou, que eu acho fantástico, que é quanto mais vocês, principalmente, através do time de vocês ou da própria instituição, informar ao lojista que o efeito colateral positivo de boas práticas diminuirá a taxa, ele terá mais aprovação, a gente não vai ter a perda de 1%, mas o ganho de 1% de potenciais compradores. Vamos lá. Luiz, o fraudador profissional, ele é astuto, ele é criativo, ele estuda a loja que ele quer fraudar, ele sabe melhor do que qualquer um a política de crédito do banco, né, para que ele pratique a fraude. Como que vocês preparam o time de vocês, ou como vocês treinam as lojas para que eles saibam lidar e para que eles saibam identificar esses potenciais fraudadores, de dentro para fora, né? E como você também prepara a loja, vocês preparam a loja para lidar com essas situações. Ótimo. Dá a oportunidade de responder aqui o quanto é importante a força de vendas, a capilaridade. Você ter uma força de vendas alinhada à cultura, tá? Alinhada do correto. Então, quando você fala diretamente para os parceiros, são números, né? 25, 30 mil parceiros, 50 mil vendedores. Mudar a cultura no país nesse sentido, nesse mercado, é muito difícil. Precisa ter políticas claras de consequência em caso não aconteça o que a gente precisa, que a gente possa melhorar. Mas um programa de qualidade de vendas, de uma forma bem objetiva com o parceiro, ele precisa entender que dentro das regras, birôs internos, o quanto eu consigo avaliar ele, acho que todos falaram sobre isso aqui, o quanto eu posso conceder de crédito para ele também, a mais, comparado a outras lojas que não têm o mesmo rate. Então isso é importante. Acho que quando você fala assim de cadastro positivo aqui no país, desde 2012 estamos falando disso, acho que cada vez precisamos falar do cadastro positivo das lojas, é o CNPJ. Que é desta forma que você dá essa transparência, o quanto é necessário. E quando se fala de força de vendas é a mesma coisa. Precisa ter o discurso bem alinhado com essa cultura, com essa prática. E para o empresário, acho que para o empresário é o maior recado. Porque acho que o Danilo trouxe o plano de sucessão, lojas de 30 anos. O BV está há 30 anos no mercado. Sabemos disso. O quanto é legal você entrar numa loja que realmente o filho estava ali, né, iniciando, é o pai que estava tocando e hoje, está vendendo até para a segunda, terceira geração da mesma família um carro. Então, esse plano de sucessão, a visão de empresário, o empresário precisa cuidar na primeira pessoa dos riscos que tem no negócio dele, quando se fala de fraude. Acho que de forma muito mais fácil de entender aqui. Todas as barreiras que nós estamos construindo aqui anti-fraude, desde motor e tudo mais, que dá fricção dentro dos birôs, nós temos o time comercial. Nós vamos imaginar um cenário aqui que todas elas foram superadas por essa criatividade. A última linha de defesa é o empresário que cuida da sua conta corrente. Porque em todos os movimentos é o dinheiro que no fim vai para a mão errada. O dinheiro das IFs aqui vai para o parceiro. Financeiramente falando, cai na conta corrente. Se ele não cuidar disso, ele tem que saber para quem que ele vai transferir o próximo passo. Quem é o dono desse carro. Que quando você vai visitar, você pergunta. A fraude foi da garantia. O dinheiro caiu na sua conta. Para onde foi esse recurso? E aí, às vezes você tem, já chegamos a acontecer casos assim. O empresário de 30 anos não foi complacente.
foi negligente na gestão do negócio dele. Ele liberou esse recurso para a pessoa errada. E por uma influência, às vezes, interna de um gerente, de um vendedor. Então, cuide daquela parte que é a principal, que é a última linha. Tá? Esse é o recado principal aqui. Então, vamos lá. Acho que o primeiro ponto, né, acho que é um pouco do treinamento que a gente, né, passa para os nossos operadores. E esses operadores têm que repassar para os correspondentes bancários, para os lojistas. Então, isso é bastante importante. Então, vou resgatar aqui um dos assuntos, que é a classificação dos lojistas, né? O comportamento que a gente enxerga, né, da relação do lojista com o banco, ela acontece e ela é alimentada para outros birôs. Então, a gente já tem algumas informações do comportamento que esse lojista tem, né, com os demais parceiros. Então, se esse lojista ele tem um comportamento que é anormal, seja com o C6, seja com o BV, seja com o Safra, seja com o Pan-Americano, isso a gente já tem, né, empresas, né, especializadas que passam para a gente a escoragem dessa loja no mercado. Então, tudo que vocês estão fazendo, né, tudo que o lojista está fazendo com essa relação com os bancos, ela está sendo medida. Então, seja pela quantidade de simulações, seja pela quantidade de propostas encaminhadas para cada banco, por indicações de aprovação ou até mesmo, né, pelos índices de inadimplência. Então, a gente tem como fazer esse acompanhamento. Então, isso, né, a gente já foi dito aqui algumas vezes, isso vai afetar, né, a concessão de crédito que os bancos vão fazer para vocês, isso vai afetar o preço que é dado para o cliente final, que afeta, sim, a venda de vocês. Então, e aí, né, caso aconteça uma fraude, de fato, a gente vai fazer a averiguação desse processo e, caso haja a negligência, né, ou a participação do lojista, as consequências disso são bem duras, tá? Como, né, os parceiros aqui já comentaram, né, o Safra também, né, ele é totalmente intolerante à questão, né, de fraudes, e o mercado vem se protegendo e criando cada vez mais uma cadeia de proteção para evitar esse tipo de coisa. Para a indústria é muito bom que a gente aumente a concessão de crédito e que a gente trabalhe com uma inadimplência menor. Isso daqui evita, né, que a gente deixe à margem muitos clientes que poderiam estar comprando carro, trazendo lucro, trazendo a movimentação para a economia e, de fato, né, a gente tem que incentivar e treinar para que esses lojistas, as nossas equipes comerciais, de fato, ajam e treinem os revendedores aqui para trabalhar da forma que a gente espera que eles, né, tenham um comportamento correto com a gente. Tá bom? Maravilha, Ivan. Obrigado. Ercílio? Você vai mudar a pergunta, André? Já vai... Tá. Essa é a última e depois eu vou para a pergunta final. Tá bom. Capacitação dos times é fundamental, que por sua vez vão estar levando essas informações e reproduzindo. E a gente também faz workshops para orientar os nossos clientes, que são as lojas. E assim, pessoal, todas as instituições financeiras deixaram isso aqui muito claro. Fraude não é bom para ninguém, tá? E a gente não tolera, né, essa prática. Não ajuda em absolutamente nada. Às vezes, o gesto mais inocente, mas que leva o banco a um erro, hoje em dia a gente já tem como parar logo na entrada, né? Vou citar aqui um exemplo, às vezes, que é muito, muito simples e parece infantil, bobo até, mas eu, Ercílio, quero comprar um carro, mas eu estou com o nome sujo, meu primo, que é o André, eu vou usar o CPF do André. Aí eu passo a informação CPF do André com o telefone do Ercílio. Cara, essa informação não tem nada a ver. E todas as instituições financeiras têm acesso, tudo que a gente que traz de informação, tudo é rastreável, tudo a gente tem chaves para identificar o que é adequado, o que está feito o link. Então, assim, é besteira, é bobeira. Não percam tempo, né, sendo coniventes, né, aceitando esse tipo de prática que é nociva para a sua loja, né, é nocivo para o nosso colaborador e é fácil de identificar. Se cria muita coisa dentro da indústria, o fraudador é criativo e tal. Mas, cara, a mentira tem perna curta. Uma hora a gente pega. E quando a gente pega, a gente puxa todo o fio. E, de novo, essa intolerância por parte das instituições financeiras é exatamente para isso. É para ir até o final.
né, a gente não vai deixar mais nada passar em branco, né? Tudo isso vai acontecer e é nocivo para a indústria como um todo. A gente quer cada vez mais aqui, todos os bancos querem conceder crédito. A gente vive disso, por acaso, a gente quer colocar dinheiro no mercado. E a gente quer que os lojistas vendam cada vez mais. Então, assim, quer fazer essa roda girar e ficar lindo para todo mundo. E se todo mundo se ajudar, o resultado final vai ser infinitamente melhor. Então, não adianta tentar ter benefícios que não fazem sentido dentro hoje do nosso negócio, porque, de novo, tudo é rastreável, tudo a gente tem nas mãos e a gente vai ser realmente intolerante com isso. Muito bom. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta bem objetiva, a última pergunta. Vou começar, inclusive, pelo França, que ele tem um compromisso. Eu vou falar sobre o score e comportamento da loja. É algo que os bancos já utilizam, mas eu particularmente estou gostando muito da estratégia de vocês como um todo, de divulgar para a loja. A sua loja tem esta classificação, a sua loja está com essa classificação, trazendo a consciência que que a loja está sendo monitorado. Os bancos geralmente trabalham com o score interno, que é baseado no comportamento da carteira. A Cox, por exemplo, fornece o score externo baseado em reputação e comportamento. Eu queria, de uma forma muito pragmática, se vocês pudessem trazer e passar para as lojas presentes, qual a principal alavanca internamente dentro do banco de vocês que faz com que essa loja mude, melhore o seu score e, consequentemente, tenha benefícios de aprovação, de taxa e outros de campanha. Tá bom? E depois, se quiserem já fazendo as recomendações finais, fiquem à vontade, pessoal. De maneira muito rápida, prática e objetiva, qualidade e quantidade. Qualidade, porque, eventualmente, quanto menor for o volume de clientes inadimplentes, você vai ter uma inadimplência de uma carteira muito baixa. A outra às vezes algum cliente quebra no metade do caminho, pagou 12 parcelas, 15, 24, ou seja lá quanto ele quebra, e a quantidade de financiamento que você tem ajuda a diluir isso. Então, de modo geral, você tem que ter um bom volume de financiamento e uma qualidade boa. Agora, eu deixo o nosso time inteiro à disposição lá no nosso stand, para que cada dono de loja possa conversar com o nosso time a respeito disso, que a gente pode explicar com muito detalhe aí como é que você faz para conseguir essa questão. Então, de maneira super objetiva, seria isso. Obrigado aí, André. Obrigado você, França. Já estamos com o tempo estourado, bem simples. Primeiro a gente olha a qualidade da carteira, segundo se a garantia está constituída e o principal deles, que é nível de parceria. Quanto mais parceiro a loja quanto mais ela trabalha com o Santander e quanto mais qualidade ela traz, mais benefícios ela tem dentro do nosso programa de fidelização e a gente deixa extremamente claro para todos como é que funciona essa distribuição. Também convido a todos, como o França falou, também convido a todos aqui para visitar o stand do Santander. Nosso time comercial está lá para atendê-los e será um prazer recebê-los. É isso. Para nós, acredito que o principal toda a nossa equipe tem todos os indicadores necessários para conceder dados aos nossos parceiros. Se eu fosse separar aqui em grandes linhas, eu trabalharia muito a questão da simulação. Eu acho que a simulação ela está mais relacionada com a intenção e essa tem um peso bastante grande, tá? Pelo perfil da proposta que você digita. E uma outra etapa bastante importante é o pagamento das propostas hoje, porque é feito por autosserviço e a grande maioria é feito por nossos parceiros. Dentro desse pagamento existe uma série de regras de governança que muitas vezes o parceiro acaba contrariando ali no momento do envio do pagamento. Qualidade da garantia, qualidade da foto, perfil de superfaturamento que a gente acabou de falar aqui. Então eu acho que o mais importante para nós é qualidade, informação que o nosso time tem para levar para cada loja e que as lojas compreendam que realmente no final o que conta é o resultado financeiro da operação que elas geram com as instituições financeiras. Essa é a nota final, isso é o que vai contar e a intenção para nós é o que mais vale e a gente pega isso através dos dados dentro da digitação de uma proposta. Obrigado, Danilo. Cílio, quer falar? O principal também conosco é o índice de conversão, quanto você simula e quanto você efetivamente faz de negócio com o Banco Pan, a gente faz essa avaliação
também da qualidade da carteira. O principal é isso, né? Vou até brincar aqui com o Ivan, que falou, em determinado momento, falou Pan-Americano. Caramba, a gente investiu uma grana pesada, né? Aí o colega está aqui do lado e me chama de Pan-Americano. Assim, pessoal, a gente tá em ambiente seguro, não é Pan-Americano, é Pan, porra. Isso é uma brincadeira interna nossa, que a gente fala que é Pan, porra, aqui é Pan, porra. E não é, Pan-Americano morreu, né? Já ficou no passado. Mas o Banco Pan está aqui à disposição de vocês. Vão até o nosso stand, a gente tem aí novidades. Não podia nem dar spoiler, que amanhã a gente vai estar falando lá das novidades. Mas tem muita coisa boa aí para vir para o mercado e sempre pensando em estimular cada vez mais a nossa indústria, tá, pessoal? Vocês, nossos clientes, as lojas são extremamente importantes para o nosso ciclo de vida. Quanto mais vocês fizerem negócio no mercado, isso vale para todos nós, mais a gente quer estar participando do dia a dia de vocês. Obrigado aí a todos pela atenção. Obrigado, Ana Renata, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. André, valeu. Obrigado aos colegas aí por estarem dividindo aqui comigo. Grande abraço. E obrigado aí pela brincadeira, viu, Ivan? Então, primeiramente, desculpa, não foi de momento nenhum. Isso entrega um pouco o nosso tempo de mercado, cara. Isso, né, desculpa, realmente. Mas vamos lá. Então, eu acho que respondendo um pouco a pergunta aqui do André, qualidade. Tá? Então, a gente vai falar de qualidade das simulações, qualidade das aprovações ou quantidade das aprovações em relação àquilo que foi encaminhado para o banco, né? E a qualidade da carteira. Então, no final das contas, a gente vai olhar o quanto a gente fez de concessão e o quanto a gente teve, né, de resultado na última linha. E normalmente essa última linha ela é dada pelo comportamento da carteira, se essa carteira ela teve uma boa ou uma má qualidade, né, de pagadores, né, ou índice de inadimplência. Então, né, como vocês mesmos falaram, vocês têm oferecido ao mercado, né, essas ferramentas de qualificação dos correspondentes bancários, e uma ferramenta muito importante que ela normatiza essa informação para todos os players. Então, né, e eu acho que o mercado caminha para isso, né? Eu acho que a gente passa de uma visão, digamos assim, umbilical do que acontece comigo, e eu passo a ver qual é o comportamento desse lojista no mercado. Então, de fato, eu acho que, né, esse processo ele está se disseminando, e acho que cada vez mais essas ferramentas vão doutrinar o revendedor a trabalhar da maneira correta. Porque uma vez que ele já sabe que o comportamento dele ele vai ter um resultado de penalização imediata, ele vai pensar duas vezes antes de fazer isso. Então, acho que parabéns aí, né, para a Cox, que está fazendo esse levantamento e a comercialização desse produto, né? Agradecer, né, o convite da Ana Renata, a você, André, né, todos os meus colegas aqui, os outros players. Pedir mais uma vez desculpa ao meu colega aqui, tá? Mas é isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade de apresentar os nossos dados aqui do SAF, tá bom? Bem, encerramento já, né? Vamos lá. Primeiro, obrigado o convite, André. Também convidando todos aqui para conhecer o programa Qualidade de Vendas do BV. Acho que esse é o tema aqui, né? Lá no nosso stand. Os GRs também estão preparados para responder sobre isso. São 3 variáveis fáceis de decorar. É a qualidade de vendas de seguros, índice de reclamações e a reputação de vocês no Reclame Aqui e no Google. E também é interessante ouvir aqui, conhecemos já o produto da reputação da Cox, né? Que a gente pode avançar nessa linha. E é uma honra estar ao lado de vocês, tá? São lendas no mercado aqui, ajudou a construir esse mercado e muito obrigado. Obrigado, Valeu. pessoal. Obrigado pela contribuição, pessoal. Obrigado pela audiência.